Hello, students! Farei agora a correção das semanas 2 e 3 do terceiro ano do ensino médio. Então, pessoal, na última aula eu expliquei sobre o past continuous and simple past with while and when. Lembrando que past continuous eu uso para a primeira frase, a primeira ação, certo? E a ação que vem depois eu uso simple past. E eu uso while and when para ligar essas duas frases. Então, in the early 1990s, he was struggling to be a success. Então, esse daí é o passado contínuo. Então, no início dos anos 90, ele estava se esforçando, se matando para ser um sucesso. Aí, o passado contínuo mais o passado simples é while he was dieting, he became ill. Né? Então, enquanto ele estava fazendo dieta, o que aconteceu primeiro? Ele estava fazendo dieta. Depois, ele ficou doente. Então, enquanto, ok? Enquanto ele estava fazendo dieta, ele se tornou doente, ele ficou doente. He was studying English when he got a part in a movie. Então, ele estava estudando inglês, então a primeira ação no passado contínuo. Quando ele conseguiu, foi a segunda ação, passado simples, um papel em um filme. E he cracked a rib while he was playing golf. Ele quebrou uma costela enquanto ele estava jogando golfe. Então, o que estava acontecendo primeiro? Ele estava jogando golfe, depois ele quebrou uma costela, ok? Então, simple past plus simple past with when. Então, quando que eu uso o passado simples mais passado simples? Quando acontece, quando duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. When he heard the news, he dropped out of Harvard. Então, quando ele ouviu as notícias, ele largou Harvard, ok? Bom, então, combine as frases das colunas A e B desse quadrinho aqui, usando while, when e o passado contínuo ou passado simples. Então, o exemplo era: while Matt Damon and Ben Affleck were growing up, they planned to make lots of movies together. Então, enquanto Matt Damon e o Ben Affleck estavam crescendo, eles planejaram fazer muitos filmes juntos. Aí na segunda tá o diretor de Ocean's 11, call Matt watch a DVD at home. Então, o que aconteceu? When the director, of Ocean's 11 called Matt, he was watching a DVD at home. Então, quando o diretor do 11 Homens e um Segredo, Ocean's 11, ligou para o Matt, ele estava assistindo um DVD em casa, ok? Então, o que aconteceu primeiro? Que ele estava assistindo um DVD, e aí o diretor ligou, director. While he ate his lunch, he read the whole script. Então, while he was eating his lunch, he read the whole script. Então, enquanto ele estava comendo o seu almoço, ele leu o script todo. Então, o que aconteceu primeiro? Ele estava almoçando. Depois ele leu o script, sobre o filme. Bom, 4. He prepared for the role of Mr. Ripley. He started to learn the piano. While he was preparing for the role of Mr. Ripley, então o que aconteceu primeiro? Ele estava se preparando para o papel de Mr. Ripley. Ele começou a aprender o piano. Então, he started to learn the piano, ok? Então, foi a segunda ação que aconteceu depois. He auditioned for 11:11. Julia Roberts walked through the door. When he was auditioning for Ocean's 11, aqui no caso,
Julia Roberts walked through the door. Então, quando ele estava fazendo a audição pro filme Ocean's Eleven, a Julia Roberts caminhou para dentro, né? Ela caminhou pela porta. Então, o que estava acontecendo? Aconteceu primeiro, foi que ele estava na audição, fazendo a audição, e depois a Julia Roberts caminhou pela porta. Então, por isso que aqui está no passado contínuo e aqui está no passado simples, porque a primeira ação foi ele fazer a audição, a segunda ação foi a Julia Roberts caminhar pela porta. He filmed a Bourne movie e he take up Ten-Pin Bowling. Então, olha só. While he was filming a Bourne movie, he Ten-Pin Bowling. Então, aqui é um M. Então, enquanto ele estava filmando um filme Bourne, he took 10-pin bowling. Então, ele pegou 10 pinos de boliche, ok? Então, continuando. Qualquer dúvida, deixem no fórum de perguntas. Vocês vão completar, né? Era para completar a história do The Dog on the Road. Era para usar os verbos entre parênteses para fazer o passado simples ou o passado contínuo. Então, every day, James Lullaby travels to London. Então, todo dia o James Lullaby, ele viaja para Londres. Yesterday, he was driving his car when he saw a dog in the middle of the road. Então, ontem ele estava dirigindo seu carro quando ele viu um cachorro no meio da rua. Então, was driving é a primeira ação. A primeira ação vai estar sempre no passado contínuo. A segunda ação, que foi ver um cachorro, né, vai estar no passado simples. Segunda ação, sempre no passado simples. The dog watched the car closely when it appeared. Então, o cachorro assistiu o carro, né, se aproximando de perto quando ele apareceu. James stopped and got out of his car carefully. O James parou e saiu do seu carro cuidadosamente. Então, stopped, consoante, vogal, consoante, dobra o último P para acrescentar ED. Get é irregular, eu tenho que olhar na segunda coluna da tabela. Passado de get, got. As he was getting out, the dog ran away from him. Então, quando ele estava se aproximando, quando ele saiu do carro, né? Enquanto ele estava saindo, então o que aconteceu primeiro, né? Foi ele estar saindo. O cachorro fugiu dele, ele correu para longe dele. Então, segunda ação, passado simples. Lembrando que run é um verbo irregular. Olho na segunda coluna, ran. James went back to his car and opened the front door. Então, o James voltou para o seu carro. Go é um verbo irregular e o passado de go é went. And opened the front door. E abriu a porta da frente. Uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui, também é consoante, vogal, consoante. Por isso que eu dobro a letra T e acrescento ING, ok? Então, while he was getting in the car, the dog approached it again and sat down in the middle of the road. Então, enquanto ele estava entrando no carro, foi a primeira ação. O cachorro se aproximou. Segunda ação, passado simples. Primeira ação, passado contínuo. Ele se aproximou novamente e sentou no meio da rua. Então, a primeira ação foi ele entrar no carro, passado contínuo. Was getting in the car. E a segunda ação, as duas segundas ações, foi o cachorro ter se aproximado e sentado no meio da calçada, da rua, no caso. Approach, né? Passado regular, acrescentei ED. Sit, o verbo irregular, sat.
O James started the engine, but the dog didn't move. Então, olha só, o James, ele ligou o motor, start the engine, mas o cachorro não se moveu. Por que eu coloquei didn't? Porque eu uso not. E o passado, né? Quando eu uso o passado simples, que eu já falei para vocês do passado simples, eu uso o meu verbo auxiliar did mais a palavrinha not, que fica didn't. Então, quando eu uso didn't, o verbo permanece sem qualquer mudança, hein? Então, didn't move. James jumped out of the car and shouted at the dog. Então, o James, ele pulou para fora do carro, né? Ele saltou do seu carro e gritou pro cachorro. The dog barked at him and started to run. Então, o cachorro, ele latiu para ele e começou a fugir, a correr, no caso, né? To run. James followed the dog while it running in front of him. Então, o que aconteceu primeiro? O cachorro começou a correr e depois o James o seguiu. Então, por isso que James followed, passado simples. O James seguiu o cachorro enquanto ele estava correndo na frente dele. Então, olha só, o que aconteceu primeiro? O cachorro correndo. Então, por isso que está no ING. It was running. Então, deixa eu só arrumar aqui. Então, it was running in front of him. E aí, o James seguiu. Por isso que followed está no passado simples, tá? Passado simples, verbo regular, só acrescentei a D. Suddenly, he saw two girls lying on the grass. Então, de repente, ele viu, ó, passado de si, só verbo irregular, segunda coluna da tabela. Ele viu duas garotas deitadas na grama. They were bleeding. Elas estavam sangrando. James took out his mobile phone and made an emergency call. Então, o James pegou o telefone celular dele e fez uma chamada de emergência. As he was trying to call the emergency, he noticed that was no signal. Então, olha só, enquanto ele estava tentando ligar para a emergência, então foi o que aconteceu primeiro, por isso que estar no passado contínuo, ele notou, né? Ele notou, tem um D aqui, ele notou que não havia sinal. Então, a segunda ação está no passado simples. Oh, doggy, said James. Where is the nearest hospital? Então, oh, cachorrinho, disse o James, said James. Então, ó, passado simples, said. Troquei. Então, eu troquei o say, né? Que tá no infinitivo, pelo passado dele. Ele é um verbo irregular, said. Então, oh, cachorrinho, ok, cachorrinho, disse James. Onde é o hospital mais perto, mais próximo? Leia o texto, Taking Responsibility, e responda as questões de 3 a 6. Então, tinha um texto, né? Este texto aqui, que lemos na última aula, no último vídeo. E aí, era para responder as questões de 3 a 6. Read the title. Então, era para ler o título, olhar, né, a definição de responsabilidade no dicionário em português e escrever abaixo, write it down, então para escrever abaixo e responder. Which information do you expect to find in the text? Qual informação você espera encontrar no texto? Então, olha só. After checking the dictionary for the meaning of the word responsibility,
I realized that the text would bring information about the obligation we have to answer for our own actions. Então, depois de checar o dicionário, né, de verificar o dicionário, o significado da palavra responsabilidade, eu percebi que o texto traria informações sobre a obrigação que temos de responder pelas nossas próprias ações. Então, se vocês tiverem alguma outra, né, se vocês tiveram alguma outra ideia sobre o que seria o texto, por favor, deixem aí no fórum de perguntas, de dúvidas, tá? What do you understand by saying I am responsible for my reactions? O que você entende pela frase, né? Eu sou responsável pelas minhas ações. It means that I'm aware that my actions have consequences. Everything is a matter of cause and effect. Então, significa que tenho consciência, que eu estou consciente, que as minhas ações têm consequências, que os meus atos trazem consequências. Tudo é uma questão de causa e efeito. Novamente, se vocês têm outra resposta, coloquem lá no nosso fórum de dúvidas. What does it mean to say that I take full responsibility in my speaking? I don't blame nor make excuses. It means that I don't feel victimized by the things that happen to me because I know that it is a consequence of my actions. Então, o que significa eu tomar a total responsabilidade da minha fala? Eu não culpo ou crio, né, desculpas. Então, significa que eu não fico me sentindo vítima das coisas que me acontecem, porque eu sei que é consequência dos meus atos. Novamente, se você tiver alguma dúvida ou respondeu de outra forma, escreva no nosso fórum de dúvidas. It is easy to leave the sentence. Instead of complaining, I focus on what works. Stop and think about problems you have been dealing with. Which attitudes that work can you focus while handling the situation? É fácil viver a frase, ao invés de reclamar, eu foco no que funciona? Pare e pense sobre os problemas que você tem enfrentado. Quais as atitudes que funcionam? That work can you focus? Quais as atitudes que funcionam que você poderia focar enquanto está lidando com a situação? Então, olha só. It's not easy. Então, it's not easy. Não é fácil viver essa frase, né? Instead of complaining, I focus on what works. You have to be a little stoic. É preciso ser um pouco estoico. But it's possible to maintain calm, balance, and to act sensibly. Character and never to abandon the truth, because nothing can against the truth. É preciso ser um pouco estoico, mas é possível manter a calma, o equilíbrio e agir com sensatez. Caráter e nunca abandonar a verdade, porque nada pode contra a verdade. Pessoal, então é aquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou respondeu diferente, já sabem onde postar, né? What is the sense of belonging referred to in the text? Então, qual é o senso de pertencimento? O texto, né, se refere, que está referido no texto? It is when individuals have the comfort of belonging to a collectivity in which symbols express their values, their virtues, fears, aspirations, wisdom. É quando os indivíduos têm o conforto de pertencer a uma coletividade na qual os símbolos expressam seus valores, suas virtudes, medos, aspirações e sabedoria. O texto fala sobre poder e liberdade. Segundo ele, de onde vêm essas duas coisas? Vem da consciência de que o que nos acontece não é culpa das outras pessoas, é a consequência dos nossos atos.
Relacione as palavras a seguir com a ideia expressada pelo texto. Então, eu tenho cause, power, recognition, freedom, victim, reaction and choice. Então, olha só. When we have the recognition, recognition, quando nós temos o reconhecimento that what happens to us is the effect of our choices, choices. Quando temos o reconhecimento de que o que acontece conosco é o efeito de nossas escolhas, it gives us power and freedom. Isso nos dá, então, poder e liberdade. We don't feel victim anymore in our reaction Então, reaction is to act with responsibility. Então, olha só, nós não nos sentimos mais vítimas e nossa reação é agir com responsabilidade. Então, se fizeram diferente, por favor, coloquem aí lá no nosso fórum de dúvidas no Google Classroom. Dando continuidade à leitura da semana 1 sobre a técnica de aprendizado Recordar é Aprender, leia o texto a seguir e responda. Nós já lemos no último texto, e aí a pergunta 10 é o seguinte: pela leitura do gráfico e de acordo com o texto, o que é o efeito de teste? É o fenômeno de ter resultado melhor ao se lembrar de conteúdos testados do que de conteúdos relidos, ou seja, de conteúdos em que eu posso testar, né, colocar a mão, sentir, experimentar, realizar algum experimento, no caso, do que aquele que eu leio, releio. E aí, vocês também têm essa sensação de que vocês aprendem mais quando vocês estão fazendo alguma experiência, quando vocês estão colocando a mão na massa, do que quando vocês leem sobre o conteúdo? Deixa lá no nosso fórum de perguntas. Então, pessoal, esta foi a minha, né, explicação do PET 1 na semana 3. Na verdade, não é a explicação da semana 3, é a correção da semana 3 do PET 1 do terceiro ano do ensino médio. Goodbye, see you next class.